Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. E eu estou aqui, direto do gabinete do Fernando Haddad e a gente vai hoje no programa repercutir as falas do ministro, colocar ali os pontos fortes ali das falas e vamos comentar também o que teve por lá. Mas antes de tudo, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Um pouco mais de voz, acho que já dá para pelo menos repercutir a entrevista. Aliás, antes de tudo, parabéns, Débora, aí, pelo excelente trabalho aí nessa entrevista, que repercutiu, já está saindo em tudo quanto é canto. Então, tem muita coisa para a gente falar. Ele falou sobre questão de inflação de alimentos e plano safra, falou sobre imposto de renda, questão fiscal, então tem muita coisa aí para a gente abordar sobre essa entrevista, Então a gente vai fazer quase que um programa especial sobre isso, mas antes de tudo isso a gente vai passar aqui para a nossa agenda só para vocês saberem o que vocês vão enfrentar antes de sextar, Débora? Hoje a agenda, ela tá ali bem focada naqueles PMIs. Ontem eu falei dos índices dos gerentes de compras do Japão, que iam sair ali nas 9h30, mas esses índices dos gerentes de compras ainda são preliminares, tanto o composto, o industrial e o de serviços. E hoje vocês vão ver que a nossa agenda, ela tá bem focada justamente nesses PMIs, só que ali na Europa. Então vamos colocar aqui para o pessoal de casa acompanhar a agenda, porque a gente tem uma série desses índices de gerentes de compras sendo divulgados, Então tem Alemanha, Reino... Ué? Cadê a agenda? A gente está com um problema, mas daqui a pouco vocês acompanham aí comigo. Então vai ter basicamente índices dos gerentes de compras de vários países, só que ainda preliminares. Então é aquela prévia, para entender para onde deve estar indo nesse termômetro a atividade econômica do país. Se ela vai ali mais para contração, se ela está expandindo. Então eles são utilizados muito para entender como deve fechar o mês e os setores de cada um dos países. Então, a gente tem hoje a agenda basicamente tomada por esses índices do mundo todo. Então, vai ter nos Estados Unidos. O Brasil não solta PMI preliminar, mas os outros países sim, Então, a gente tem basicamente na Europa, todos os países da Europa e a zona do euro, e os Estados Unidos mais para perto da hora do almoço por conta do horário de verão por lá. Outro ponto que a gente tem na agenda hoje é uma ausência bem de Brasil, gente? Mais uma coisa que estava na agenda, e a agenda não me deixaria mentir se ela estivesse aqui, é a nossa entrevista com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Por incrível que pareça, ela saiu na agenda do mercado financeiro, olha só. E a gente estava ali às 9h da manhã também marcando presença nessa agenda como Brasil. Mas, de uma certa forma, tem uma ausência muito grande dos indicadores brasileiros mesmo na agenda. Eu vou até abrir aqui, porque aí eu vou passando com vocês, fica mais fácil e a hora que conseguirmos projetar, vocês acompanham com a gente. Então, vamos lá. O que a gente tem de importante também na agenda hoje, que eu ainda não falei dos PMIs, Reino Unido, Alemanha, zona do euro, Estados Unidos, mas uma coisa importante que sai hoje também nos Estados Unidos são aqueles índices da Universidade de Michigan, que é o sentimento do consumidor e expectativa de inflação para 1 e 5 anos, essa medição já final, e normalmente acaba trazendo também uma expectativa do que deve ou para onde deve ir a inflação nos próximos anos. Além disso, como nos outros dias, a gente tem presença também de dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos em vários momentos, tanto antes quanto depois do almoço. Então, uma agenda bem focada mesmo em PMIs, não é uma agenda cheia de condutores. O sentimento de inflação da Universidade de Michigan acaba sendo ali, sim, um dos pontos que ganha relevância junto aos discursos de dirigentes do Fed. Hoje, o Philip Jefferson, por exemplo, fala. Então, deve ser aí o que ganha um pouco mais de atenção no cenário internacional, porque está todo mundo querendo saber expectativa de inflação e para onde vai a política monetária dos Estados Unidos. Então, os dois devem ganhar mais peso e os PMIs, índices dos gerentes de compra, devem ficar mais no segundo plano, apesar de estar em grande escala na agenda. A gente tem já os vídeos do Haddad para passar, gente? A gente tem os vídeos do Haddad já para passar agora?
Então, vamos colocar o primeiro vídeo do Haddad, que ele fala, então, vamos começar a repercutir a nossa entrevista, né? A pergunta foi uma questão sobre a inflação de alimentos, né? Que é o grande tema econômico do Brasil no momento. A inflação de alimentos está pegando, questão de crise climática. E o ministro Fernando Haddad, ele respondeu assim sobre a questão da inflação de alimentos. Pode rodar. Só está afetado. A gente compensa o aumento da Selic para não comprometer a produção. O problema de hoje é que nós vamos aprovar o orçamento. O orçamento não foi aprovado ainda. Não foi aprovado ainda. Nós não queremos que tenha nenhuma descontinuidade as linhas de crédito. Só está afetado o enorme produtor. O produtor de alimentos não está afetado por isso. Porque o produtor não precisa se preocupar com isso. Porque são pequenos valores que nós conseguimos encaminhar com uma certa naturalidade, mas nós vamos aprovar o orçamento. Nós estamos já no final de fevereiro, daqui a pouco carnaval, quer dizer, para onde vai isso? Então, o orçamento hoje está em condições de ser votado com equilíbrio. Primeiro ponto bem importante que eu achei sobre essa fala é a resposta, né? A gente sabe que é uma resposta que está tentando entrar na questão polêmica dessa semana, justamente, que é o Plano Safra, que ele foi interrompido justamente por não ter sido votado ainda o orçamento. Não é porque está faltando dinheiro, tá, gente? Então, já ouvi em grande mídia a gente repercutindo isso, não. Está faltando, não tem a votação no orçamento, então, já que você não tem isso, para não incorrer em nenhum problema fiscal legal, então você teve essa suspensão aí e está tentando, inclusive, aí o Haddad já falou que vai entrar com alguns recursos, algumas liminares, para tentar garantir o Plano Safra, né? Mas o que me chama a atenção nessa resposta foi a primeira coisa que ele acaba perguntando acaba respondendo justamente o quê? Resolver a inflação de alimentos com um Plano Safra para você aumentar a oferta de alimentos interna. Como se os planos Safra ele tivesse ido em maior parte justamente para a produção de alimentos que a gente consome internamente. Sendo que, na verdade, o Plano Safra afeta muito mais a questão do agronegócio. Aquele alimento que você vai exportar para fora, sobra um pouco desse alimento. E aí, mesmo aumentando a produção aqui dentro, coisas que acabam afetando muito mais o preço desse alimento aí, tipo do café, da soja e tudo mais, é o preço internacional da commodity. Então, ele mais quis dar uma resposta sobre a polêmica do Plano Safra do que ele realmente respondeu o que poderia ser feito na questão da inflação de alimentos. Eu achei essa resposta assim, mais uma questão assim, bem assim, para tentar assim, acalmar o ânimo, né, do pessoal que está preocupado com a questão do Plano Safra. E também assim, não acabou entrando em outros pontos, como por exemplo, assim, ele até fala da questão da Conab um pouco logo depois, ele fala que a questão da Conab você tem então que está zerados os estoques, isso aí vai ser mais para médio e longo prazo, mas não sai muito disso, né? Acreditando muito que a resolução para a questão do crescimento dos alimentos seria vocês diversificar a produção em outros locais do país, ou seja, não deixar o arroz tão concentrado na região sul, não deixar a soja tão concentrada na região centro-oeste, não deixar o café tão concentrado na região norte de São Paulo e sul de Minas Gerais, você deixar mais diversificada a plantação e aumentar os recursos para o Plano Safra. Coisa que, por exemplo, o Plano Safra não afeta a produção de alimentos como de hortifrutis em boa parte, porque ele é muito mais voltado para grãos. Então você ainda teria problemas aí de questão alimentar, aí, de inflação de tomate, de cebola e tudo mais. Não citou nenhum momento a questão aí de pessoas jogando alimento fora também. Achei que foi uma coisa que faltou na resposta. Então eu achei, não sei sua opinião, Débora, a resposta mais complicada, assim, a que ele mais tangenciou e que para mim foi a mais, vamos dizer assim,
que mais tentou dar um recado para o agro do que, de fato, respondeu como melhoraria a inflação de alimentos. Né? Ele passa muito por cima da questão da Conab mesmo, dos estoques reguladores, que era uma parte da pergunta, né? Se teria algum espaço para a volta mais forte desses estoques reguladores, mas ele não entra tanto nisso, ele fica mais focado no Plano Safra. E até a nossa audiência está perguntando aqui no chat o que é o Plano Safra. Então, eu vou explicar assim, muito rapidamente para vocês. Tá? O Plano Safra é um plano de crédito subsidiado para o agronegócio. E muito dos bilhões do Plano Safra vão justamente para a mão do agro e do agroexportador, que são os grandes produtores aqui do Brasil. Né? O grande agro do Brasil, ele é exportador. A gente sempre fala isso quando a gente olha as fronteiras agrícolas aqui do nosso país, a gente vê a concentração que se tem nas commodities que são exportadas. Então, basicamente, a gente está falando de soja, milho, o trigo até ganhou um espaço ali na nossa matriz e na nossa área plantada, o café, a cana-de-açúcar. Então, quando a gente soma tudo isso, vai para além de 70% das áreas plantadas do Brasil. Então, a gente tem esses grandes produtores que normalmente são quem recebe do Plano Safra. E é justamente aí que está essa questão, né? O Haddad até fala na entrevista, essa questão do TCU, que eu estou entrando agora, e até o bloqueio ali do Plano Safra, é para o grande produtor. Né? Então, tem toda essa questão. E a gente não pode esquecer que tudo isso está ligado com a alta da taxa Selic. Então, a alta da taxa Selic acabou deixando mais difícil o subsídio, e aí sim, isso entrou ali como uma linha no orçamento que está sendo contingenciada, mas que já vai para o TCU para resolver. Só que isso, a gente está falando, inclusive, a Haddad falou, que é em relação ao grande produtor. Quando a gente fala do pequeno produtor ou da agricultura familiar, a gente fala de Pronaf. E o Pronaf, perto dos bilhões que vão para o Plano Safra, tudo bem, foi a maior, sim, o maior direcionamento do Pronaf até agora nos últimos anos, maior direcionamento de recurso para a agricultura familiar dos últimos anos? Sim, foi. Mas até espanta, porque perto da magnitude que vai para o agro, para o grande agro do Brasil, ele é pequenininho. Então, só para esclarecer aqui que a gente está falando Plano Safra, e as pessoas estão perguntando, mas o que é esse tal Plano Safra? É justamente esse crédito subsidiado para o agro, grande agro. Quando a gente fala de agricultura familiar, um valor muito menor. E aí a gente fala de Pronaf. O próximo vídeo que a gente tem é um vídeo sobre questão fiscal, né? Então, pode rodar o VT aí, gente, por favor? Eu acredito que exista hoje um consenso maior de que os 10 anos de déficit fiscal não fizeram bem para a economia brasileira, porque, veja só, nós tivemos 2 ministros da Fazenda, né, que eram declaradamente de direita, a favor de Estado mínimo e tal. Verifique os déficits públicos que eles produziram. São déficits recordes na história do Brasil. E nem por isso eles sofriam pressão para ajustar as contas. E não ajustaram. O ministro anterior, aliás, fez um certo superávit vendendo estatais. Não, não foi só isso. Não só dilapidou o patrimônio público, né, no caso da Eletrobras e da Petrobras, que foram dilapidados, como deu calote, né, na dívida pública de precatório, que é dívida pública precatório. Né? Então, quando você dá calote e vende na Bacia das Almas para fazer dinheiro rápido, aí, vamos dizer, não vale. Né? Muito interessante essa fala do Haddad. Eu vou até desconsiderar a parte que ele fala aí dos 10 anos que não fizeram bem de déficit público, aí é uma questão que daria para a gente passar um programa inteiro para falar sobre isso, né? Mas é o jeito como que você tem, então, uma boa vontade muito maior quando você tem um ministro da Fazenda ortodoxo, liberal na economia. Porque parece que se pode tudo, porque você passou, inclusive, esses 10 anos aí que ele fala, foi com Joaquim Levy, que é um dos nomes que o próprio Bradesco indicou, né, no governo Dilma, né, ele era queridinho do Bradesco, e a Dilma acabou indicando ele como ministro da Fazenda, e ele era muito liberal, o mercado amava ele, e o mercado apoiou ele em todos aqueles cortes de gastos lá que levaram a economia à recessão. A economia entrou em recessão justamente por esse excesso de corte de gastos que você teve em 2015 e 2016. Você tem que
Logo depois entra o Meirelles, que também é outro queridinho do mercado financeiro, e tudo isso ainda com déficit primário, com déficit público, com déficit fiscal, déficits fiscais crescentes, inclusive. Você teve, então, que 2014, 2013 foi o último ano com superávit fiscal. A partir daí, você teve uma piora de déficit, um déficit cada vez maior e aumentando cada vez mais, inclusive, quanto mais liberal parecia ser o ministro da Fazenda, entra o Paulo Guedes e aumenta. Teve a pandemia, mas mesmo se descontar a pandemia também aumentou estruturalmente. O último ano ele conseguiu melhorar o déficit justamente porque ele vendeu um monte de estatal, deu calote nos precatórios e também porque ele fez políticas expansionistas. Então você teve uma arrecadação maior de impostos. E você vê assim uma grande má vontade quando, por exemplo, o Paulo Guedes fez tudo. O Paulo Guedes não respeitou um dia o teto de gastos, que era o bezerro de ouro da Faria Lima, né? Nossa, como é importante o teto de gastos. Aí, quando o Paulo Guedes entrou, falaram, óbvio, nossa, o teto de gastos não é sustentável, né? Sim, a gente falou isso desde 2017, quando estava sendo implementado aquilo. Aí, com o Paulo Guedes vier, realmente não dava certo, né, gente? Daí vira um óbvio, mas ele pôde furar o teto de gastos, ele pôde fazer calote, ele pôde ter déficit fiscal, o Meirelles também pôde. E aqui, agora, no governo Lula, por mais que o Haddad também não seja a maior dos heterodoxos do mundo, ele é progressista, sim, mas não é nada tão heterodoxo, ele é, em certa forma, a gente fala tanto aqui que ele é um economista com um viés um pouco mais liberal, mas ele não pode ter um segundo aí de déficit fiscal, que aí já tem problemas estruturais, dívida explosiva e tudo mais, né? Então, você vê que a lupa para a questão fiscal parece que cada vez mais aquela frase lá do professor Frank Serrano, lá do Rio de Janeiro, faz sentido, né? Eles escolhem sempre uma medida fiscal para falar que está ruim, sempre que tem problema fiscal e depende de quem está no cargo, né? Então, eu acho bem interessante, assim, para deixar bem claro, né, que a exigência de um governo mais progressista na economia é sempre muito maior aí pelo mercado financeiro. Se exige muito mais em relação a isso, Débora. Querendo ou não, né, tem uma assimetria mesmo nessa exigência quando a gente está falando principalmente do mercado financeiro em relação a um governo um pouco mais progressista e não, né? A gente vê essa assimetria. A gente vê, inclusive, as cobranças. Parece que Haddad, não só Haddad, mas Galípolo, eles têm que fazer uma lição de casa muito mais difícil, muito mais pesada para agradar o mercado financeiro, coisa que a gente não vê em outros governos. Então, quando eu sempre uso esse exemplo de que as pessoas, né, os agentes de mercado começaram a desconfiar, por exemplo, do Gabriel Galípolo, quando ele votou na verdade, da forma que tinha sido combinada, né? Em concordância com o próprio guidance do Banco Central. O guidance é a sinalização que é feita depois da reunião de política monetária, quase um fechamento. Olha, na próxima reunião a gente sinaliza essa direção. O Galípolo, ele vota com essa sinalização e o restante não. O restante vota de uma forma mais dura, mais rígida. E o mercado já começa a colocar o Galípolo ali como se ele fosse uma grande ameaça ao combate inflacionário, que ele não iria conseguir combater a inflação, colocar a inflação, deixar, né, a meta de inflação como a centralidade da sua atuação como presidente do Banco Central, quando a gente vê que o Galípolo nunca falou nada disso. Inclusive, Galípolo pouco se pronuncia, né, em relação a medidas, até porque Roberto Campos Neto falava demais. Roberto Campos Neto adorava um palco para ir falar e colocar pulga atrás da orelha do mercado financeiro, inclusive instigando essa volatilidade. O Galípolo já tem outra forma de condução. E o próprio Galípolo, ele começou depois disso, e isso foi na reunião dia 9 de maio, a gente vê que tem um pico de dólar ali muito forte, os juros futuros foram para as alturas pela primeira vez no ano passado, nessa ocasião, e depois a gente começa a ver uma tranquilidade quando ele começa a acenar para o mercado. No fim do ano, a gente vê a mesma novela acontecendo com o Haddad. Ele coloca, né, o mercado coloca o pacote fiscal como a esperança para mercado financeiro, para a bolsa, para juros, como se isso fosse balizar tudo, deixa de lado todos os outros indicadores econômicos e quando o pacote de ajustes é divulgado, o mercado fica contrariado e começa a cobrar também de forma assimétrica. Por mais que tenha entregado muito perto ali o déficit zero, por mais que nunca tenha ali uma
E quando teve esse descontrole de contas que o mercado tanto cobra como se tivesse acontecido, a gente não vê isso nos governos passados, por exemplo, do Lula, né? Então, por que eles têm tanta essa desconfiança se não tem nada que leve o mercado a pensar dessa forma? É justamente por essa assimetria de cobrança, essa assimetria de exigência. E aí, por mais que você entregue o que o mercado quer, pode ser, mas não era da forma que a gente esperava. E aí eu achei que muito interessante, inclusive, o que o Haddad falou, existem estudos que mostram isso, né? A gente, quando fala aqui, não é da nossa cabeça, né, que existe essa cobrança excessiva. A grande questão é que isso deteriora o ambiente macroeconômico e também acaba mexendo com a vida de todo mundo, porque aí a expectativa de juros vai lá para a lua, o dólar vai lá para a lua também, a nossa bolsa cai e cria esse ambiente de desconfiança, inclusive das pessoas, não só do mercado financeiro. Isso acaba transcendendo também para a percepção das pessoas que leem as notícias, que começam a ter medo. Então, assim, a gente vê essa cobrança excessiva assim, e eu achei muito pertinente, inclusive, a fala do Haddad nesse sentido. Vamos passar o próximo vídeo, então? Vamos ver aí qual que vai ser o próximo vídeo. Por favor, aí, dá play aí, gente. Nós estamos fazendo a reforma tributária mais ambiciosa e progressista da história do Brasil. Nós fizemos a reforma do Imposto sobre Consumo, prevendo que as pessoas que estão no Cade Único recebem na conta, instantaneamente, via cashback, né, que é o dinheiro de volta, o que elas pagaram de imposto, sobre vários produtos. Nós estamos fazendo uma reforma tributária absolutamente digital e transparente. Todo mundo paga, mas paga menos. Ou seja, você mantém a arrecadação, mas distribuindo o ônus por mais pessoas. De maneira que os privilegiados hoje que não pagam impostos vão pagar para que quem paga, que é o trabalhador, pague menos. Hoje quem paga imposto no Brasil é a população de mais baixa renda. Ou sobre consumo, ou descontado o imposto de renda na fonte. Esse é que sustenta o Estado. Nós estamos querendo inverter um pouco com as resistências conhecidas, fazendo com que quem não paga passe a pagar, de maneira a equilibrar um pouco o jogo, que é muito desfavorável para a população de baixa renda. Acho essa frase bem importante aí. Primeiro, assim, vou falar a verdade, não é a reforma tributária mais progressista do mundo. A gente não está falando aí da União Soviética de 1917, a gente está em 2025 no Brasil, mas sim, tem alguns passos importantes. Essa questão do cashback, ela poderia ter sido melhor, na verdade, né? Porque, para quem não sabe, estava sendo previsto que o IVA ele retornaria como forma de cashback na conta das pessoas que estão no Cade Único. Mas, devido a tanto penduricalho, colocar arma, tirar a arma do imposto do pecado, colocar tanto produto dentro da cesta básica, então isso acabou reduzindo esse impacto desse cashback para poder voltar. Mas ainda vai ter um cashback, ou seja, parte dos impostos que essas pessoas pagarem sobre consumo vão acabar voltando para elas. Eu acho isso muito bom. A questão do resto da reforma tributária, que até agora a gente tem, que é a reforma dos tributos sobre consumo, ela para aí na questão aí de progressividade, até porque ela não teria como mudar muito, né? Ela, na verdade, faz uma modernização de fazer aquele IVA duplo, que vai cobrar imposto somente sobre o valor agregado naquela etapa de produção. E o que seria realmente a reforma mais progressista, o que precisaria começar agora, é justamente essa parte que o Haddad vai começar a brigar agora, que é a reforma sobre a renda, que é que nem ele mesmo fala, tentar mudar um pouco a lógica, tentar mudar um pouco essa coisa de que as pessoas com menor renda paguem mais impostos. Então você amplia a isenção, cobra impostos efetivos de 10% para as pessoas que ganham acima de certo rendimento mensal. Seria importante você também fazer uma cobrança, uma taxa sobre a fortuna dos super ricos, também seria uma coisa muito importante, mas eu acho que isso aí vai ficar muito difícil de acabar entrando, né? Porque o lobby é muito forte. Mas então a parte mais progressista é justamente a de agora.
de conseguir fazer, eu acho que isso deve ser uma das pautas mais importantes, de fazer essa reforma, essa parte da reforma da renda agora, da reforma tributária da renda, para conseguir fazer cada vez mais que se pague menos imposto sobre consumo, mais imposto sobre a renda e propriedade, e que esse imposto sobre renda e propriedade pese justamente na cabeça das pessoas mais ricas. Então, isso sim faria a reforma ser realmente muito progressista. Débora. Acho que esse é uma chave que pode mudar aí toda essa visão negativa que estão tendo do governo, porque não tem como. Você pode ouvir os veículos mais conservadores. Nenhum vai falar contra a isenção de imposto de renda dos R$5.000. Eu acho que esse é um assunto que tem que ser discutido sim, não só pela Justiça Tributária muito sim, porque a gente tem sim um imposto aqui no Brasil que acaba penalizando e acaba pesando muito mais, como o André falou, como o próprio ministro Haddad falou, entre as pessoas de menores rendas. A gente tem um imposto de consumo que pesa muito na renda das pessoas, pesa muito, porque se você tem a mesma alíquota para todo mundo, eu compro um bem, André compra um bem, e um milionário compra esse mesmo bem, a alíquota de imposto daquele consumo foi igual para todo mundo. Mas vai pesar muito diferente entre eu e André e pessoa milionária. Então, isso é uma questão de justiça tributária que o Brasil precisa corrigir. A nossa tabela de imposto de renda, gente, ela está defasada há muito tempo. Ela passou muito tempo sem correção. Então, já parte daí que ela já vem penalizando, inclusive nas faixas de isenção e demais faixas, as pessoas de menores rendas. A gente ficou tanto tempo sem essa correção de fato. Agora a gente teve alguma correção, e os 5 mil vem aí para tentar também dar uma equalizada nisso. Talvez longe do ideal, mas já é um começo. É algo que precisa sim ser discutido, precisa ser votado, mas vai ter entraves porque realmente vai começar a mexer com as pessoas de maiores rendas aqui no Brasil. Mas eu acho que esse é o ponto que precisa ser trabalhado e eu acho que tem alguma chance, inclusive de virar jogo de popularidade, porque não há quem defenda o contrário, a não ser a pessoa que vai pagar mais imposto de renda lá no fim das contas, que é quem hoje basicamente não paga. Mas a gente tem mais um trechinho para chamar para vocês. Não dá mais tempo não, Débora, a gente já tá, você precisa cestar então, também, ó. Eu tô querendo chamar mais vídeo aqui. Você precisa cestar, deve ser calma, Débora, respira, relaxa. Para quem não sabe, a Débora tá desde 6, 7 da manhã aqui no ICL, lá porque foi se preparar, daí vai pro ministério. Então, Débora, vamos lá, vamos cestar, tá bom? Vamos cestar. Mas antes disso, vamos chamar a nossa audiência aqui para a live que vai acontecer no dia 25, na terça-feira aí. A live aí fala do livro da Juliana Dalpiva aí, falando sobre a história do Rubens Paiva, Crime Sem Castigo. E vai ser uma live que vai acontecer agora, vai acontecer agora no... Nossa, tá errado aqui, gente, não estamos no Em Detalhes, tá? É iclmercado.com.br, mas a live vai ser maravilhosa, porque a gente vai ter uma conversa com a Juliana Dalpiva, com o Marcelo Rubens Paiva, com a Vera Paiva e com o Eduardo Moreira, falando sobre esse livro aí que a Juliana está lançando, Crime Sem Castigo, e também falando aí do Ainda Estou Aqui, que é o livro do Rubens Paiva, e o filme do Oscar aí, que se tudo der certo a gente vai ganhar. Vamos passar o trator em cima da Emília Pérez aí no próximo domingo aí de Carnaval. Então vamos cestar agora, Débora? Agora vamos cestar. Mas, se inscreve nesse link aqui, iclmercado.com.br. William De Luca ontem, André, falou que a gente estava copiando ele porque eu passei memes no programa. Eu não sei o que eu precisaria prometer para vocês usarem o nosso link. Então, também, fica uma coisa aí, William falou que eu estou copiando ele, né? Mas usa o nosso link aqui, iclmercado.com.br. E agora vocês ficam com o Rolê ICL, que está com uma vinheta muito legal de carnaval, pelo menos ontem estava, com César Calejón e Guga Noblar. Nossos vizinhos de cima já estão prontos para receber vocês. Um beijão e até lá, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau. A história da família Paiva tomou as telas do Brasil e do mundo e emocionou milhões de pessoas. Uma família que há décadas luta por justiça. Justiça contra as atrocidades do regime militar que assolou o Brasil e destruiu muitas vidas. O ICL traz para vocês, no dia 25 de fevereiro, uma terça-feira, às 8 horas da noite, um encontro absolutamente histórico.
Juliana Dalpiva, jornalista do ICL e que passou anos investigando essa história, vai ter um encontro com Marcelo Rubens Paiva e Vera Paiva, filhos de Eunice e de Rubens Paiva. Um encontro absolutamente emocionante, necessário e histórico.